Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos estudar um pouquinho de matemática. A gente estava vendo o início de funções. Nós estudamos funções para uma das partes, né, que envolve as funções é interpretar graficamente uma função. Então, vou dar uma recordada aqui como é que a gente constrói um gráfico. Então, vocês lembram que um gráfico ele é composto por duas retas, uma horizontal e uma vertical, tá? A horizontal é o eixo X, o eixo das abscissas, e a vertical é o eixo das ordenadas. E elas, aqui no meio, onde elas se interceptam, né, formando um ângulo de 90 graus, é o ponto zero. À direita do zero são os valores positivos, e acima do zero também, no eixo X, são os valores positivos. Abaixo do zero, os valores negativos no eixo do X, e à esquerda do zero, os valores negativos para o eixo do X. Aqui é do Y, tá? Abaixo, na vertical, os valores de Y. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer num gráfico, ou sempre que a gente vai construir um gráfico, né, é encontrar os pontos, tá, pessoal? Então aqui eu dei alguns pontos para vocês, ó. Encontre no gráfico o ponto A, menos 4 e 6. Tu tem que lembrar sempre, pessoal, que um ponto, genericamente, né, o primeiro valor, ó, P é o ponto, entre parênteses são os valores. O primeiro valor é o de X, tá? Então aqui é o valor de X, o primeiro valor é o valor de X. Então para o ponto A o X é menos 4 e o Y é 6. Então é bem tranquilo, ó. Eu venho aqui no ponto A, o X é menos 4, está aqui o menos 4, e o Y vale 6. Então eu tenho que cruzar. Então eu pego aqui no menos 4 uma linha vertical e vou até lá no 6, ó. Tá? E vou até lá no 6. Tá? Fica ruim de fazer aqui, mas já estava pontilhado aqui. Então, onde essas duas verticais, em cima do eixo X e em cima do eixo Y, se encontram, tu tem um ponto. Aqui é o ponto A, tá? Ó, qual é o valor do X do ponto A? Menos 4. Qual é o valor de Y do ponto A? Olha lá para o Y, pega o ponto A e vai lá para o Y. Né? É 6, certo? Então, esse A aqui é menos 4 e 6, o ponto que a gente encontrou. O ponto B, o X vale 2, tá aqui. E o Y vale menos 3. Então, eu passo uma vertical no X, aqui, ó, até o menos 3, ó. E pode passar. Mas aonde eles se encontram, ó, pode até passar. Aonde eles se encontram é o ponto que eu estou querendo. Então, este aqui é o ponto B. O X é 2, olha lá para o X, ó, o X vale 2, e o Y vale, está aqui o negativo, menos, separa por uma vírgula, menos 3. Está aqui o ponto B, tá? Então, isso é só uma recordação, vocês lembravam fazer, né, como se fazia. Agora, eu quero esse conjunto de pontos, onde um é zero, um dos dois é zero. Ó. Então, vamos para o ponto C. O X é 6, então, teoricamente, eu traçaria uma vertical em cima, aqui passando pelo 6, né? Aqui o ponto X igual a 6. E o Y é 0. Então, ó, o X é 6 e o Y é 0. Olha lá para o Y, o 0 é esse ponto aqui. Então, onde é que está o ponto C? O ponto C está aqui em cima, ó, pessoal. Então, quando o Y é 0, tá? O ponto está sobre o eixo do X. Aqui é o ponto C. Tá? Ponto D. O X é 0. Então, aqui está o X, 0, certo? X é 0. E o Y é menos 3. Então, o Y está aqui, menos 3. Então, está aqui o ponto. Ó. Então, o Y vale menos 3 e o X vale 0. Ó, olha lá para o X. O 0, tu vai enxergar os zeros se tu olhar em cima do eixo Y, ó, tá vendo? Então, este ponto aqui é o eixo, é o ponto D, né? Esse é o ponto D, tá? O ponto D. Então, o X vale 0, o Y vale menos 3.
Então, o que eu concluo isso? Quando o y é zero, o ponto está em cima do x. Quando x é zero, o ponto está em cima do y. Ó, aqui o x vale zero, o ponto está em cima do y. Tá? Letra E. O x é menos 2, o y é zero. Então tá aqui, ó. Esse é o ponto E, ó. O x é menos 2. Quanto que vale o y desse ponto? Olha para cá, o y vale zero. Quando o y é zero, o ponto está em cima do eixo x, em cima desse valor aqui. Agora aqui, ó, o x é zero, então o ponto está em cima do eixo y. Aonde? Aqui no número 5, ó. O y vale 5, então ele está aqui em cima do 5, ó. O y vale 5 e o x, tu olha para baixo, vale zero. Tá ok? Tá. Então o próximo passo agora, pessoal, é assim, ó. Fazer o esboço do gráfico. Na verdade, é construir o gráfico de cada função dada, o gráfico de uma função. A função que eu dei para vocês é y igual a 2x menos 1, tá? Y igual a 2x menos 1. O gráfico a gente vai usar como referência esses valores aqui, ó, tá? Quando ele não dá, então eu vou usar aqui, aqui é o zero, espaços iguais, na vertical e na horizontal, 1, 2, como eu vou usar uma linha, né? 1, 2, 3, 4. Mas vejo que o x vai valer menos 2. Opa, aqui é o menos 1. Tá? O x vai valer menos 1, menos 2. Poderia ser menos 4, mas olha os valores. Eu vou informar esses valores de x aqui para vocês, tá? Depois a gente vai construir os gráficos mais reais e a gente vai ter que pensar um pouquinho. Então, aqui, cada linha dessas aqui vale 1, tá? Para baixo é negativo, para cima é positivo. Então, eu vou substituir agora. Ó. Eu dei os valores de x, vocês colocam esses valores aqui. Então, quando o x é menos 2, o y vai ser quanto? O y é igual a 2 vezes, ó, 2, deixa eu fazer em vermelho, tá? O y é igual a 2 vezes, abre parênteses porque é um valor negativo, 2 vezes o x, ó, substituir o x por menos 2, menos 1. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá o valor de y? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Tá? Então, aqui, ó, o x vale menos 2 e o y vale menos 5. Vou fazer a conta para o de baixo também. Ó, 2 vezes, esse é o 2 é da função, que multiplica o x. O x é menos 1, menos 1. Tá? A primeira multiplicação, 2 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Agora, y igual, 2 vezes o x vale 0, menos 1. 2 vezes 0 dá 0, menos 1 é menos 1. Y igual, 2 vezes, agora o x vale 1, menos 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. E agora y igual, 2 vezes o x que vale 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, agora eu vou localizar esses pontos. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 5. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos... Está bem pequenininho, mas estou falando para vocês verem. Menos 5 aqui, certo? Menos 5 aqui é o ponto. Então, vou pegar aqui a reta, lembra? Ó, menos 2, não precisa nem pontilhar, ó. Vai ter que encontrar o menos 2 e o menos 5. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, quando o x é menos 1, o y é menos 4. Então, o menos 1 vem aqui no menos 4. Aqui é o outro pontinho, ó. Depois, quando o x é 0, o y é menos 1. Tá? Aqui, desculpa, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1 é menos 3 aqui. Eu errei a conta, gente. Errei a conta. Mas não vou começar de novo. Vou só apagar isso aqui. Tá?
tá? Desculpa aqui, ó. Então, menos 3, menos 4, menos 5. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 1, menos 5. Então, menos 2 vem aqui no menos 5. Primeiro ponto. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, menos 1 vem aqui no menos 3. 2 vezes 0, 0. Menos 1 dá menos 1. Então, quando x é 0, o y é menos 1. Ó. Quando x é 0, o ponto está em cima do y. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Quando x é 1, o y vale 1. Então, o 1 do y está aqui. Tá? Vai se encontrar aqui. 2 vezes 2 é 4. Menos 1 é 3. Quando x é 2, o y é 3. Está aqui o 3, ó. 2. Então, aqui são os pontos. E aí a gente cruza. Se tu fez o gráfico certinho, tá? Essa linha que tu cruzar vai passar por todos os pontos, tá? Eu já não fiz ele tão certinho assim, né? Mas é só dar uma ajeitadinha. Então, a gente substitui... Desculpa aqui o errinho, tá, pessoal? A gente está fazendo ao vivo aqui, gravando, mas ao vivo, certo? Então, vamos fazer mais um gráfico. Antes de fazer outro gráfico, percebam que essa reta ela tem uma inclinação, né? Quando eu tenho uma função desse tipo aqui, função linear, ela tem uma inclinação. Lembra que o gráfico está dividido em quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Quando a reta pega o primeiro e o terceiro quadrante, pode ser assim, a inclinação, primeiro, terceiro, ou só aqui no primeiro, né? Mas se tu prolongar ela, ela vem para o terceiro. Ela é uma reta crescente. A função é crescente. E quando a reta está inclinada no segundo e pelo quarto quadrante, né? Ou só, ó, tem essa reta aqui. Bom, se tu prolongar ela, tu vai ver que ela vai lá para o segundo quadrante, tá? Aí eu tenho uma reta decrescente. Então, eu te digo que a função é decrescente. Tá? Outra forma de definir isso, tá? Se a função é crescente ou decrescente, é olhando para o valor que multiplica o x, o sinal do x. Tá? Tu olha para o x. Se o x é positivo, ela é crescente. Agora, se o x é negativo, o valor que multiplica o x é negativo é decrescente. Como é que é a nossa função? A gente não está estudando assim, mas é a vezes x mais um númerozinho. O nosso a é o 2 aqui, ó, que multiplica o x. Tá vendo? E ele é positivo. Então, quando o a é positivo, a função é crescente. Quando o a é negativo, né, o número que multiplica o x, a função é decrescente. Tá? Só para a gente acompanhar. Depois a gente vai fazer um resumão disso aqui, tá? Vamos lá, pessoal? Então, vamos fazer mais uma aqui, ó. Eu quero construir, né, a gente fazer um esboço, construir um gráfico da função y igual a x mais 1. O y, os valores de y é o valor de x mais 1. Mas, por enquanto, vamos pegar aqui, ó. Eu dou os valores de x. X é menos 2, menos 1. Eu construí o gráfico para esses valores de x, tá? Então, a gente substitui aqui, ó. O y é igual a menos 2, é o valor, ó, x mais 1. Então, o x é menos 2 mais 1. Então, tu vai ter um y igual a menos 2 mais 1, menos 1. Aqui, o y é igual a x, sempre usando essa função, x mais 1. Então, o x vale menos 1, mais 1 vai dar 0. O x mais 1, o x vale 0, mais 1 vai dar 1. X é 1, mais 1 igual a 2. X, que é 2, mais 1 vai dar
3. Só cuidar. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 1. Quando o x é menos 1, o y é 0. E assim por diante. Tá? Eu não vou nem... Vamos lá. Ó, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. E cada linha vale 1, tá? Então, vamos lá. Quando o x é menos 2, o y é menos 1. Então, tá aqui o menos 1, ó. Quando o x é menos 2, o y é menos 1, ó, tá? Então, é este ponto aqui. Quando o x é menos 1, o y é 0. Então, tá em cima aqui, ó. Ó, quando o y vale 0, ele tá em cima do eixo x. Tá? Bem no menos 1 aqui, ó. O y vale 0 e o x menos 1. Agora o x vale 0 e o y vale 1. É o primeiro tracinho aqui, tá? 1. Tá aqui em cima. Agora o x vale 1, e o y vale 2. Aqui é o número 2. Então vou ter que encontrar o 1 do x com o 2 do y. E agora o x vale 2 e o y vale 3. Aqui é o 3. Então, do 3 até o 2 aqui, ó, tem que encontrar. Certo? Feito isso, traço, passando por os pontos. Olha a inclinação dela, está no primeiro quadrante aqui, passou por um dos quadrantes, né? Primeiro quadrante, ela é uma função crescente, né? Agora eu tenho que fazer uma decrescente para vocês. E eu também, ó, o número que multiplica o x aqui é 1. O 1, né? 1x. 1 é positivo, tá? Então, eu quero construir esse gráfico agora, tá? Y igual a menos 2x mais 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, os valores de x, e de y. Os valores de x vão ser sempre aqueles, menos 2, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu estou deixando um espaço para que a gente possa fazer as contas. Então, aqui, ó, menos 2 da função, vezes o x, que é menos 2, mais 2. Então, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Ó, o menos 2 lá da função, o x é menos 1, mais 2. Vai dar menos 2 vezes 1, vezes menos 1, dá 2, mais 2, 4. O menos 2 da função, o x vale 0, mais 2. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. Menos 2 da função, vezes o x que é 1, mais 2. Isso aqui vai dar menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 2 mais 2. Menos 2 vezes 2, ó, menos com mais vai dar menos 4, mais 2, menos 2. Então, quando x é menos 2, o y é 6, x é menos 1, y é 4, x é 0, y é 2, x é 1, y é 0. Então, agora eu boto no eixo, tá? Então, aqui eu construí um gráfico, um esboço, né? Lembra que a gente está fazendo um esboço, tá? Não precisa ser. Se eu quiser um gráfico perfeito, faço folha quadriculada para vocês. Quando o x é menos 2, o y é 6. Ó, tá aqui o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou traçar aqui, menos 2, tem que encontrar lá em cima com o 6. Esse é o primeiro ponto. Quando o x é menos 1, o y é 4. Tá lá em cima o 4, ó. Aqui tá o 4. Então, este é o ponto. Não precisa traçar, é só usar como referência. Quando o x é 0, o y é 2. Então, quando o x é 0, o ponto está em cima do y. Que valor no 2. Quando o x é 1, o y é 0. Então, está aqui em cima, ó. Quando o y é 0, o ponto está em cima do x. Quando o x é 2, o y é menos 2. Então, o 2 e o menos 2 vão se encontrar. E agora a gente traça uma reta que passa pelos pontos e a gente observa, ó, tá vendo aqui o número que multiplica o x é negativo? Significa que o o coeficiente linear é negativo. Então, a nossa função é uma função de
crescente. Ela está no terceiro e no quarto quadrante. Terceiro e quarto quadrante é decrescente. Então, para cá é crescente, para cá é decrescente. Tá, pessoal? Agora eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, só para construir uns gráficos, localizar uns pontos. Bom trabalho, tá? Vai ser bem fácil os exercícios dessa primeira semana. Tchau, tchau.